Fala para ele: Senhor, pode vir. Fala assim: Senhor, pode vir. Mas diz mais alto, diga: Senhor, pode vir. Estou só te esperando. Estou facinho para ti. Fala para ele: estou facinho para ti. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluias. Glória, glória a Deus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Cumprimente essa pessoa que está do seu lado. E a paz do Senhor Jesus. Para esse irmão da direita, para essa irmã da esquerda, para essa pessoa que está atrás de você, para essa pessoa que está à tua frente, mas cumprimenta aí, vai, sai do teu lugar, mas tem que dar um sorriso também, cumprimenta daquele sorrisão bonito para Jesus. Isso. Nós estamos aqui hoje num lugar de comunhão, e é na união, é na comunhão que a gente recebe de Deus as bênçãos, amém? Você está num lugar de bênção nesta noite. E é quando você tem comunhão com teu irmão que o Senhor, Ele derrama, Ele ministra, Ele manifesta a graça dEle e a glória dEle sobre as nossas vidas. E nessa noite é noite de milagre, é noite de bênção. Quem crê que essa noite é noite de milagre, de bênção, de vitória, dá glória a Deus aí. Então faz o seguinte, ó, se coloca de pé. Estenda a mão para essa pessoa que está do teu lado e começa a ministrar. Se coloca de pé todo mundo, vamos lá, vamos lá. Já que você crê, estenda a mão sobre essa pessoa que está do teu lado e começa a ministrar a bênção sobre a vida dela. Diga: hoje você vai sair daqui curado, hoje você vai sair daqui curada. Se você entrou com dores, você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Se havia algum mal sobre a sua vida, esse mal já caiu por terra. Porque nós estamos aqui entre os santos e nesse lugar o Senhor ordena a bênção. Creia que aquela porta que se fechou, ela já está aberta. Creia que aquela oportunidade que se foi, o Senhor já está agindo. Aleluias. Oh Pai querido, derrama, derrama, derrama. Igreja, abre a tua boca e profetiza a vitória. Abre a tua boca e profetiza o milagre, profetiza a bênção. Creia, aquilo que você está esperando, aquilo que os teus olhos não viram, Deus vai manifestar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Derrama a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor, nesta noite. Que este lugar seja um lugar de bênção, de milagre, de vitória, de restauração, de transformação. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Aplauda bem forte aí. Quem crê, diga amém. Aleluias. Levante a tua mão para o céu e diga: eu creio, eu tomo posse e recebo as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém, amados? Este lugar é lugar de bênção para a sua vida, amém? Quando você está, por que a gente sempre fala, aperta a mão do seu irmão, dá um sorriso, dá um abraço? Porque é nesse ambiente de comunhão, é nessa atmosfera que Deus, Ele vai liberando bênção sobre as nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, talvez você está aqui com teu coração entristecido por alguma situação que aconteceu na tua casa, que aconteceu no teu âmbito familiar. Talvez você está aqui hoje, olha para mim, presta atenção porque é bênção para a tua vida, olha para cá. Talvez você está aqui hoje e talvez você recebeu uma má notícia. Pastor, olha, eu estava me arrumando para vir para a igreja, estava tudo bacana, o dia estava bom, mas eu recebi uma má notícia. E aquela má notícia veio como uma flecha no meu coração. Creia, creia, o Senhor, Ele está tomando conta de tudo. O Senhor, Ele sabe de tudo. Não se deixe levar, não se deixe abater pelas más notícias, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, a função dele é essa, é bradar. A função dele é amedrontar. Mas quando a gente confia no Senhor, o Senhor pega aquela situação que era contrária a nós e Ele transforma em motivo de bênção para as nossas vidas. Então, se você recebeu uma palavra contrária, ou se uma situação aconteceu que entristeceu o teu coração, dá glória a Deus e aleluia. Levanta a tua mão para o céu e louva. Levanta a tua mão para o céu, adora e entrega nas mãos do Senhor. Porque a gente não sabe, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Aquilo que os teus olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o teu coração não projetou, são as bênçãos que Deus, Ele tem preparado para você. Você toma posse disso em nome de Jesus. Então aplauda mais uma vez bem forte ao Senhor. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Aproveite que você está de pé. Pega a palavra de Deus, por favor. Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Essa mensagem é uma mensagem muito antiga. É uma das muitas mensagens que o Senhor me deu ao longo dos nossos anos de ministério.
Mas sempre quando o Senhor nos dá uma palavra, e sempre quando a gente ministra a palavra, e isso é uma coisa interessante, eu sempre faço questão de falar, o poder que a palavra de Deus ela tem de se renovar nas nossas vidas, né? Às vezes você lê um versículo hoje, o Senhor te dá uma interpretação, o Senhor te dá um discernimento, e aí você vai ler esse mesmo versículo amanhã, e aí Deus já vai trazer uma outra revelação, já vai trazer um outro discernimento, e que vai se encaixar, né, de maneira perfeita na situação que você está vivendo, naquilo que você está passando, ou na exortação que você precisa receber. Porque a gente não vem para a igreja, a gente não se coloca na presença de Deus só para receber afagos, não é? Um pai, uma mãe, ele não está lá só para afagar os filhos, só para fazer carinho. Mas o pai e a mãe têm uma dura missão de repreender quando o filho está errado, de corrigir. E corrigir não é agradável, nem para aquele que recebe a correção, e muito menos para aquele que corrige. Às vezes a gente acha que só nós, quando somos corrigidos, nos entristecemos. Mas hoje eu sou pai. Quando meu pai me corrigia, quando minha mãe me corrigia, né? Eu achava que só eu que sofria. Mas meu pai já falou, né, pai? Que muitas vezes você me bateu, eu apanhava mesmo. Hoje em dia a geração Nutella não pode bater. Não pode. A varinha da correção está lá na minha casa. Glória a Deus, amado. A varinha da correção está lá na minha casa. Mas muitas das vezes meu pai falou para mim uma vez: Vitor, às vezes eu te batia, aí você saía chorando, ele saía chorando, eu saía chorando para um lado e ele chorava para o outro. E hoje eu entendo isso. Porque às vezes eu corrijo meu filho, às vezes eu dou uns gritos com ele mesmo, e eu não dou mole não. Mas às vezes meu coração pesa. Às vezes a lágrima chega a escorrer quando eu vejo ele chorar. Então uma correção ela não é amarga apenas para quem está recebendo-a, mas a correção também ela é amarga para quem corrige. Aquele que corrige, ele corrige com dor, porque ele sabe que uma palavra dura traz sofrimento de início, mas no final a palavra dura se transforma em bênção. Amém? Graças a Deus, as surras, né? As varinhas de goiaba, os cinturões, as correções que eu recebi. Hoje eu estou aqui. Glória a Deus, amado. Tudo que eu vivi me trouxe aqui, né? Todas as correções, por mais amargas que elas foram, me trouxeram aqui. No altar da casa do Senhor, na minha família, na minha casa, com meu filho, com a minha família, enfim. Então, amados, que cada palavra que você receber, sejam as de afago, ou sejam as de correção, que você não endureça o teu coração. Porque o segredo é somos nós termos um coração quebrantado e contrito. Diga assim comigo: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Então vamos para a palavra, vamos para a correção. O pastor é bacana, porque primeiro eu preparo o ambiente. Então você já sabe, é uma correção. Você já sabe que veio aí uma varinha. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 31, diz-nos assim a palavra de Deus. E disse o Senhor, palavras de Jesus: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? E ele mesmo vai responder: são semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta, mas não dançastes. Cantamo-vos lamentações, mas não chorastes. Jesus ele vai olhar para a sua geração, ele vai olhar para os homens, ele vai olhar para o ser humano, a forma com que as pessoas viviam e a maneira com que as pessoas se portavam em relação às boas novas do Evangelho, a resistência que o homem tinha em relação a Deus, porque essa resistência nós não encontramos só hoje. Não é só hoje que as pessoas resistem ao Evangelho, não é só hoje em que as pessoas não querem seguir a Deus. Não, nessa época aqui as pessoas resistiam também. E Jesus ele vai olhar para aquela geração e ele vai fazer uma pergunta para ele mesmo. Uma pergunta que ele mesmo vai responder: a quem compararei os homens desta geração? Deixa eu ver, a quem que eu posso comparar essa geração? E aí ele mesmo vai dar a resposta: eles são semelhantes a meninos. Diga, são semelhantes a meninos, a crianças, né?
Olha que coisa. São semelhantes aos meninos, versículo 32. Aos meninos que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flauta, mas vocês não dançam. A gente está aqui tocando a flauta, no intuito de vocês se envolverem com a canção, de se envolverem com a música, mas a música está sendo tocada, a flauta está sendo tocada, mas vocês estão indiferentes. Jesus está falando da indiferença que as pessoas daquela geração tinham com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. São como os meninos que tocam flauta, mas reclamam: poxa, a gente está tocando, mas vocês não dançam. Aí ele continua dizendo: cantamos-vos lamentações e não chorastes. Qual é o intuito de uma pessoa cantar uma lamentação? É fazer chorar, é emocionar. Mas nem com a flauta eles dançavam, e nem com as lamentações eles choravam. Ou seja, a geração de Jesus era uma geração dura, era uma geração resistente, que por mais que a palavra fosse pregada, por mais que a verdade fosse, me desculpe o termo, esfregada na cara deles, ainda assim eles se colocavam com indiferença. E a pergunta que o Senhor nos faz nesta noite é: será que foi só a geração de Jesus? Ou será que nós temos sido como esses meninos, que não se alegram com as canções e nem choram com as lamentações? Que tipo de cristão eu e você temos sido? Cristãos que por causa da correria do dia a dia têm sido indiferente a tudo aquilo que você tem visto, recebido e ouvido de Deus? Será que você tem sido essa pessoa sensível à voz de Deus quando Ele fala, à correção de Deus quando Ele exorta? Ou não? Estenda a tua mão aqui para mim. Você pode abençoar a minha vida? Fecha os teus olhos, estenda a tua mão. Ore a Deus, peça ao Senhor para falar conosco nesta noite. Isso. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos alegramos com as canções, nós nos envolvemos com a Tua presença através da adoração, mas agora é momento de nós ouvirmos a Tua palavra. É para isso que esta pessoa está aqui, é para isso que nós estamos aqui nesta noite, para sermos ministrados, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer falar, segundo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, Senhor, nos emociona nesta noite, nos emociona, Senhor, através da Tua palavra, nos faz chorar, arranca a lágrima dos nossos olhos, faz alguma coisa nesta noite, mas que esta noite não seja mais uma noite em que a gente saia da Tua presença indiferente, não, Senhor, mas que esta noite seja o divisor de águas na vida desse homem, na vida desta mulher. Então, para isso, fala conosco, Senhor, ministra os nossos corações e nos abençoa, que mentes e corações estejam quebrantados e abertos para ouvir a Tua palavra nesta hora. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir aí para Jesus. Faz barulho santo para Jesus. Faz barulho de glória nesse lugar. Diga glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Senta, por favor, no seu lugar. Eu quero contar para você, antes da gente começar a entrar de fato neste versículo, eu quero contar para você uma história. Na verdade é a palavra de Deus, mas num formato de história, para que você entenda o contexto. Você sabe que o ser humano até antes de Jesus, até antes da vinda de Jesus, o ser humano ele não tinha um meio eficaz para a remissão dos seus pecados. Até antes de Jesus, o ser humano ele não tinha como ter o perdão absoluto e completo dos seus pecados. Segundo a Bíblia, o homem, para se purificar de algum pecado, independente de qual pecado fosse, mas a pessoa pecou contra Deus, e para se purificar, ele teria que recorrer ao método antigo, revelado lá na época de Moisés, que consistia basicamente no sacrifício de animais. Repita comigo: sacrifício de animais. Então, quando o ser humano pecava contra Deus, para que o seu pecado fosse expiado, perdoado, purificado, lavado, ele precisava recorrer ao sacrifício dos animais. Pegava-se o animal, na maioria das vezes era um bezerro ou era um cabrito, e ele sacrificava esse animal.
E através do derramamento de sangue desse animal, que deveria ser um animal puro, deveria ser um animal sem mácula, sem mancha, através do derramamento deste animal, o pecado da pessoa era transferido para aquele animal, remindo aquele homem pecador. Porque se o salário do pecado é a morte, diante do pecado alguém precisava morrer. Para que o pecado fosse perdoado, era necessário que, como pagamento da dívida, houvesse morte, derramamento de sangue. Então fazia-se uma transferência. O homem transferia o seu pecado para o animal, e o animal, na maioria das vezes um cordeiro, morria em seu lugar. Mas o que começou a acontecer, gente? Com o passar do tempo, com o passar das gerações, essa forma de remissão, esse método de remissão para o homem, ele acabou se tornando ultrapassado, ele acabou se tornando obsoleto. E por quê? Porque ainda que a pessoa não se arrependesse dos seus pecados, ela cumpria aquele ritual e ela seria livre, né? Camarada pecou, aí ele ia todo constrangido: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa pelo pecado. Aí ele ia lá, matava o animal, derramava o sangue, transferia a culpa e a pessoa era livre. Mas com o passar do tempo, o que começou a acontecer? O camarada, ele já projetava pecar, imaginando que ele, ao pecar, ele poderia simplesmente matar um animal e ele ficaria livre. Então ele já predeterminava: não, ainda que eu peque, não tem problema, eu vou pecar, mas qualquer coisa eu vou lá, pego o animal e derramo. Então, com o passar do tempo, esse método de remissão, ele acabou se tornando obsoleto por isso, né? Porque a pessoa, ela não tinha mais temor, ela não tinha mais temor de pecar, porque ela sabia que era só ela fazer um ritual, e através daquele ritual, a sua culpa seria expiada. Só que o que o homem não sabia, era que o sacrifício daqueles animais, daqueles cordeiros, na verdade, era uma sombra. Repita comigo: o sacrifício dos animais era uma sombra. Ou seja, era uma representação daquele que de fato iria se tornar no futuro o original método de salvação para o homem. Amém, amados? O meio original de salvação para o homem, que consistiria no derramamento de sangue, mas não de um cabrito, não de um cordeiro, mas no derramamento do sangue do Cordeiro de Deus. Então Deus, ali com Moisés, ele estava só dando, né, fazendo ali uma prévia, era só uma ideia, um esboço daquilo que realmente iria ser eficaz para a humanidade. E quem seria eficaz para a humanidade? Não seria o boi. Eficaz para a humanidade não seria o cabrito, não seria o cordeiro. Eficaz para o meu pecado somente Jesus Cristo. Amém? Só que mesmo através de Jesus, havia um pequeno problema. Porque para que uma pessoa pudesse receber os pecados através do sacrifício de Jesus, o primeiro requisito necessário seria se arrepender dos pecados. Então, por mais que a pessoa pecasse, e por mais que ela dissesse: não, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que o sangue de Jesus na minha vida me purifique de todo o pecado, por mais que a pessoa queira isso, mas se essa pessoa não tem arrependimento dos seus pecados, não iria adiantar de nada. Por quê, pastor? Porque em Cristo não existe salvação sem arrependimento. Você pode repetir isso comigo? Diga: em Cristo não existe salvação sem arrependimento. Você pode receber o sangue de Jesus na sua vida, você pode entregar a tua vida para Jesus, reconhecê-lo como teu Salvador e começar a caminhar. Mas se você não reconhece que a tua caminhada até o encontro com Jesus foi uma caminhada de pecado, foi uma vida de erros,
Se você não se quebrantar para Cristo, se arrepender de verdade dos seus maus caminhos e dizer, não, a partir de agora, através desta nova oportunidade, eu serei um novo homem, eu serei uma nova mulher. Se você não fizer isso, se você não estiver disposta a isso, de nada vale o sangue de Jesus sobre a sua vida, ou o batismo que você vai ter nas águas, ou você estar na igreja 2 ou 3 vezes por semana. Porque o que vai trazer salvação através de Cristo é o arrependimento. Então, ou a pessoa se arrependia, ou a pessoa se quebrantava, ou então ela permaneceria no seu pecado. Então, justamente para que o homem fosse levado ao arrependimento, porque qual era o plano de Deus? O plano de Deus era, não, a gente não vai ficar com esse negócio de sacrifício de animal a vida toda. Meu filho vai vir, meu filho vai morrer, o sangue dele vai ter o poder de purificá-los de todo pecado. Mas as pessoas precisam ter entendimento de como esse sangue vai ser eficaz na vida dela, de que maneira o sangue vai ser eficaz. Então, para que o homem fosse levado ao arrependimento, para que ele tivesse o entendimento do arrependimento, o que Deus vai fazer? Deus vai levantar um camarada muito usado. Deus vai levantar um homem chamado João Batista. Pastor, e quem foi João? João foi um homem rude, um homem simples, um homem que, se você for procurar nas escrituras, você vai ver que ele não fez nenhum grande sinal, nenhum grande milagre. Mas segundo Jesus, palavras dele, além dele ser o profeta nascido de mulher, ele prepararia o caminho para o Salvador. Que privilégio! É como você ser o camarada que vai abrir ali, né, o caminho para um rei, que vai abrir o caminho para uma autoridade. É você saber que depois daquilo que você vai estar fazendo, vai vir alguém maior do que você, e você está preparando o ambiente para que aquela pessoa importante venha. João Batista vai ser esse homem. Eu quero que você acompanhe, deixa marcado Lucas, mas eu quero que você vá comigo, é só você adiantar aí algumas páginas. Evangelho de João, no capítulo 1, vamos ver isso. João, Evangelho de João, no capítulo 1, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 21. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 21, diz assim a palavra: e perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, mas quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse, eu vou dizer quem eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. E o que essa voz clama? O que essa voz diz? Eu sou a voz do que clama no deserto o seguinte: endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então olhe para cá. Para ser a voz que clama no deserto, Deus vai levantar esse homem, Deus vai levantar João, para ser essa pessoa, para pregar às pessoas o seguinte: o arrependimento. Deus, ele vai levantar João para que as pessoas se arrependessem e consequentemente recebessem a salvação por meio do sangue de Jesus. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Então Deus vai levantar o João para preparar o caminho, para que quando Jesus viesse, morresse, derramasse o seu sangue na cruz, as pessoas já estivessem preparadas com o coração quebrantado e recebessem a salvação. Só que nisso vai acontecer um outro problema. Porque ao mesmo tempo em que a pregação de João era uma pregação simples de compreender. Quem está compreendendo o que o pastor está pregando aqui? Diga glória a Deus. Está legal até aqui? Está simples? Está dando para entender? Pois é. A pregação de João era uma pregação simples, simples de compreender.
Mas ela era simples de compreender para quem? Para quem tinha temor. A pregação de João era uma pregação que trazia quebrantamento para quem? Para a pessoa que se quebrantava de fato para a palavra. Mas para os pecadores irreconciliáveis, a palavra de João incomodava. Para as pessoas que não tinham o coração quebrantado, voltados para Deus, a pregação de João era uma pregação muito dura, porque qual era o conteúdo dela? Arrependimento. Se você não se arrepender dos teus pecados, os teus pecados vão te levar à condenação. Se você não lavar o seu coração e a sua vida no sangue do Cordeiro de Deus que está por vir, o teu salário vai ser a morte. É uma pregação simples de entender, mas dura de receber. Incomodava. E tanto incomodava, que justamente por ele pregar ao tetrarca Herodes, né, que tinha uma relação extraconjugal com Herodias, o camarada tinha mulher, mas ele traía a esposa, né? Então, por ele viver essa vida errada e não querer se arrepender, o que vai acontecer? Esse Herodes, sem nenhum temor, vai mandar prender João. E João vai morrer por causa desta pregação. Então Herodes, ele vai prender e vai matar João, por quê? Por causa da dureza do seu coração. Percebeu que geração difícil era aquela? O camarada, ele prefere matar o profeta. O camarada, ele prefere fechar os ouvidos. A pessoa, ela prefere calar a voz da verdade do que se quebrantar e se arrepender. Quantos de nós às vezes não fazemos isso, hein? A gente sabe o que deve fazer. A gente sabe como deve proceder, como deve caminhar. Mas às vezes para a gente é muito mais fácil fechar os ouvidos e ignorar a voz. Às vezes é muito mais fácil a gente dizer, eu não vou mais naquela igreja não, porque aquela igreja ali é complicado, só tem palavra dura, só tem, só paulada, não tem bênção, não tem nada, é só pedrada. Pois é. Herodes preferiu matar o profeta do que quebrantar o coração. Amém. Mas ainda assim João vai cumprir o seu propósito, não vai deixar de pregar. João vai morrer? Vai. Mas pouco antes da morte de João, Jesus já havia começado a pregar. Porque João veio preparar o caminho, mas Jesus já estava na agulha. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Jesus já estava na agulha. Então, pouco antes de João morrer, Jesus já começou, né? Jesus já começou a surgir ali. E ao surgir, além de Jesus trazer, presta atenção nisso, além de Jesus trazer as mesmas verdades pregadas por João, Jesus, ele também começou a fazer sinais. Então Jesus, ele vai pregar a mesma pregação de João, só que ele vai começar a curar os enfermos, vai começar a expulsar demônio, vai começar a abrir o olho do cego, vai começar a fazer paralítico andar, vai curar, vai libertar, a ponto das pessoas, ao verem Jesus, começarem a seguir Jesus. Só que apesar de muitas pessoas crerem em Jesus, o que Jesus vai perceber? Que uma grande maioria do povo, assim como não receberam João, Jesus vai começar a perceber que uma grande parte do povo também não recebiam. Ou seja, João veio pregando duro, batendo, e as pessoas não receberam João. Pelo contrário, não mataram João pela dureza da sua pregação. Aí veio Jesus, pregando a mesma mensagem, mas de um outro jeito, sendo bom, amável, curando, fazendo sinais. E da mesma forma que rejeitaram João pela dureza, Jesus percebeu que as pessoas também estavam o rejeitando. Amados, e vai ser justamente aqui, dentro desse contexto, dentro dessa constatação, que Jesus vai falar esse texto que a gente leu aqui no início da mensagem. Eu estou contando essa história para você entender o ambiente aonde Jesus, ele vai lançar essa palavra. Porque naquele momento Jesus, ele estava falando como? Com uma multidão de pessoas. Jesus estava fazendo uma ministração.
E ele estava falando justamente acerca do João Batista e acerca da incredulidade das pessoas em relação a ele. Vamos voltar para o texto lá então? Lucas, capítulo 7, vamos pegar um pouquinho antes. Amém? Isso é para poder te sintonizar, para poder você entender. Lucas capítulo 7, vamos pegar aqui a partir do versículo 28, vamos pegar um pouquinho antes. Lucas capítulo 7, verso 28 diz assim: E eu vos digo, e essas palavras são de Jesus, e eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta, não há maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus, ou seja, o mais humilde, o mais quebrantado, o menor, é maior do que ele. Diga glória a Deus. Então, apesar de João Batista ser o maior profeta, se eu sou quebrantado, mesmo sendo menor, eu me faço maior através do quebrantamento. Você pode dar glória a Deus aí? Você pode ser maior do que João. Eu vou repetir de novo. Você pode ser maior do que João. Glória a Deus, amado. Mas tem que quebrantar. Vamos lá. Ele diz aqui, versículo 29. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Ou seja, ouviram João, ouviram a pregação, entenderam, mas rejeitaram. Aí Jesus vai dizer o texto que a gente leu, versículo 31. E disse o Senhor: meu Deus, a quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? Aí Jesus mesmo vai responder: são semelhantes aos meninos, que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vocês diziam: ah, tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, vem eu, que come e bebe, e vocês dizem: eis aí, um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Agora olhem para mim e vamos entender aqui. Vamos entender esse outro contexto. Aqui nessa época, na época de Jesus, haviam duas brincadeiras muito comuns entre as crianças. Ou elas brincavam de festa de casamento, ou elas brincavam de funeral. Olha para mim, para você entender. Quem aqui já pulou amarelinha? Diga glória a Deus aí. Quem já brincou de queimado, pique bandeirinha, taco? Diga glória a Deus aí. São brincadeiras tradicionais da nossa época. Mas na época de Jesus, lá em Israel, a brincadeira que bombava entre as crianças era a festa de casamento ou a festa de funeral. Eram as brincadeiras mais comuns. E um detalhe crucial é que tanto uma brincadeira quanto outra tinha uma regra. Presta atenção. Por exemplo, aquela pessoa que brincasse de casamento, elas teriam por obrigação se alegrar, porque casamento é alegria, casamento é festa. Diga glória a Deus. Então, se a gente vai brincar de casamento, tem que ter alegria, tem que ter dança, tem que ter festa, como se as crianças estivessem num casamento de verdade, porque o casamento representava alegria. E aquela criança que brincasse de funeral, ao contrário do casamento, o que ela tinha que fazer? Ela teria que fazer aquela cara triste, né? Que nem é no velório, né? Ela tinha que chorar. Ela tinha que se fazer de triste justamente para quê? Para dar emoção para aquela brincadeira. Só que às vezes dava tudo errado, a brincadeira não dava certo. E por que a brincadeira não dava certo? Porque quando as crianças, por exemplo, brincavam de casamento, pelo fato da flauta estar mal tocada, o que acontecia? As crianças não dançavam. Aí elas alegavam dizendo: mas por que você não está dançando? A flauta está mal tocada, como é que eu vou dançar? Então as crianças tocavam flauta, mas elas não dançavam. Por quê? Porque a desculpa era porque a flauta estava mal tocada. A mesma coisa acontecia no funeral. As crianças que deveriam chorar, elas não choravam. Por quê? Porque elas diziam: você está cantando desafinado. Você cantando desse jeito num funeral, eu não vou querer chorar, eu vou querer rir da sua cara. Então a justificativa para na brincadeira de funeral ela não chorar era que o lamento estava mal contado, mal cantado. Então quando Jesus comparou,
presta atenção. Quando Jesus comparou os homens desta geração com as crianças que tocavam flauta e não dançavam, com as crianças que cantavam lamentos e não choravam, Jesus estava fazendo uma comparação para mostrar o que, gente? Que apesar do João Batista ter sido levantado por Deus para pregar o arrependimento e a salvação, poucas pessoas choraram com João. O cara não bebia vinho, o cara não comia pão, vivia no deserto, o camarada jejuava de noite, pregava o arrependimento, e mesmo assim as pessoas não choraram com a pregação dele. Aí depois de João veio quem? Veio Jesus. Jesus comia com os publicanos, Jesus sentava com os pecadores, Jesus comia pão, Jesus participava de festas. Mas apesar dele ser o noivo, apesar dele ser o Messias que veio para salvar, as pessoas também não se alegravam com ele. Poucos o receberam. Ou seja, assim como na brincadeira do casamento, as crianças não se alegravam, e na brincadeira de funeral elas não choravam. Querido, Jesus estava indignado, porque as pessoas nem choraram com João, e nem se alegraram com ele. Jesus estava indignado com isso. Como é que pode? As pessoas ouvem a palavra, mas não creem. As pessoas ouvem a palavra, mas não se quebrantam. Elas estão preferindo ir para o inferno. Elas estão preferindo perder a salvação do que se converter. As pessoas não choram. Não choraram com João. As pessoas não se quebrantavam comigo. E pelo contrário, além de não chorar, além de não se quebrantar e não se alegrar, ainda falam mal. Amado, João, ele veio com jejum, com rigidez. E sabe o que falaram de João? Esse aí tem demônio. Aí vem Jesus, de outra forma, comendo e bebendo vinho, com as pessoas junto ali, e disseram: olha aí, ó, um glutão, um comilão, um beberrão. Versículo 34, versículo 33. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia o vinho, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e as pessoas dizem: eis aí, um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. É como nos dias de hoje. Olha para mim. Se a igreja é uma igreja que prega a palavra, a pessoa não vem porque ela diz assim: ah não, essa igreja é muito ruim porque ela fica pregando muito. É muita pregação, é muita palavra. É muita palavra, tem poucos milagres, então não vou lá não. Aí se a igreja tem muitos milagres, a pessoa diz assim: ah não, eu não vou lá nessa igreja não, porque tem muito milagre, mas prega pouco. O período da palavra é pequenininho. Aí se a igreja tem milagre e prega a palavra, a pessoa também diz: não, eu também não vou, porque tem pouco poder. Então a pessoa vai sempre dando desculpas. Essa pregação de hoje é justamente para falar acerca das desculpas que muitas das vezes a gente tem dado para não fazer aquilo que Deus quer. As desculpas que a gente arruma para não se quebrantar no momento de se quebrantar, para não chorar no momento de chorar, para não fazer aquilo que é o correto. Ou seja, por mais que na sua multiforma, por mais que Deus ele faça, por mais que na sua multiforme Deus ele fale, as pessoas estão sempre buscando artifícios, as pessoas estão sempre buscando justificativas. Para quê? Para justificarem a sua infidelidade e não assumirem as suas responsabilidades. Eu vou repetir. As pessoas elas estão sempre procurando motivos, justificativas, desculpas, para justificarem a sua infidelidade e não assumirem as suas responsabilidades. Posso dizer uma coisa para você? A partir do momento que você levanta a mão e o sangue de Jesus está sobre a tua vida, você tem uma responsabilidade.
Porque se o sangue de Jesus está sobre a tua vida, significa que a sua vida foi marcada por Ele. E uma vez que a marca de Cristo está em mim, eu tenho a responsabilidade de glorificar e exaltar o nome dEle nessa terra. Abra a tua boca, meu querido, e se posiciona, porque se o sangue dEle está sobre a tua vida, você tem responsabilidade. Aleluia. Quem é bom em se justificar é péssimo em se quebrantar. Eu vou repetir. Quem é bom em se justificar é péssimo em se quebrantar. Meu filho, por que você... Ah, não, eu fiz isso porque fulano fez aquilo, porque fulano agiu assim, porque isso aqui não deu certo, aí eu acabei fazendo isso. Mas você sabe que não deveria fazer. Não, eu sei que eu não deveria fazer. Mas olha só, isso aqui, isso. E a pessoa ela vai se agarrando num monte de argumentos para justificar o injustificável e não assumir a sua responsabilidade. Não, mas é que eu não posso. Não, mas é que eu trabalho. Não, mas é que eu estou velho. Não, mas é que eu estou isso. Não, mas é que eu estou aquilo. E a pessoa vai se agarrando, ó. Ela vai se agarrando. Ela vai se agarrando. E a responsabilidade que o sangue de Cristo na vida dela faz com que ela tenha, ela vai deixando para trás. Quem é bom em se justificar é péssimo em se quebrantar, em ouvir e em reconhecer. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era mais santo do que os outros. Não é porque ele era o mais corretinho, certinho. Pelo contrário. Você pegar na Bíblia, Davi foi um peso pesado. Só a graça de Deus na vida do Davi. Davi fez tudo que era mal. Davi foi um assassino. Davi foi um mentiroso. Davi, ele tirou a mulher de um outro homem. Davi, ele fez muitas coisas erradas. Pastor, mas por que mesmo assim esse homem tão falho, ele recebeu do próprio Deus esse título de homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque no momento em que Davi cometeu o maior pecado da sua vida, que foi enganar Urias, levá-lo para a morte e possuir a sua mulher, quando Davi ele praticou esse pecado, Davi não deu desculpas. Pelo contrário, Davi ele vai dizer assim: Senhor, contra ti eu pequei, contra ti somente pequei. Posso ouvir um glória a Deus? Salmo 51, versículo de número 3, diz assim: porque eu conheço, deixa eu abrir lá, Salmo de número 51, abra aí, Salmo 51, versículo de número 3, diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre, sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Diga glória a Deus. As crianças não se alegravam, por quê? A culpa é da flauta. A gente não está se alegrando, a gente não está dançando, porque a culpa é da flauta. É a flauta que está desafinada. É o flautista que está tocando mal. A culpa nunca é minha, é sempre do outro. A culpa é da flauta, a culpa é da dança, a culpa é do flautista. Por que as crianças não choravam na brincadeira do funeral? Ah, não, a culpa é de quem está cantando, que está cantando desafinado. A culpa é de quem está ministrando. Não, a culpa é minha. Posso ouvir um glória a Deus aí? A culpa de eu não me alegrar com Deus não é dos outros, é minha. É o meu coração que é duro demais. São os meus ouvidos que estão fechados demais. É o meu coração que quer mais a minha vontade do que a vontade de Deus. Mas nesta noite, o Senhor está à procura de homens como Davi, não perfeitos, não santos, mas de pessoas que dizem: Senhor, contra ti somente pequei, mas eu estou aqui, muda a minha história. A palavra bem forte aí. Deus está à procura de homens e mulheres quebrantados. Aleluias.
Lucas capítulo 7, versículo 31. E disse o Senhor: a quem, pois, a quem compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? A quem são semelhantes? Pode colocar outro. São semelhantes a quem? Vai, César, fala para mim. São semelhantes aos meninos. Coisa de menino. Colocar a culpa nos outros daquilo que é responsabilidade minha. Ah, não, eu não vou naquela igreja por causa do pastor. Ah, eu não faço a obra por causa de fulano. Eu não faço a obra, eu não sou dizimista, sabe por quê? Porque eu já fui muito enganado. Ah, eu não faço isso por causa daquilo. Eu não faço aquilo por causa daquilo outro. Ah, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não louvo mais, eu não jejuo mais, eu não evangelizo mais. Ah, eu não vou mais à igreja. Ah, eu agora estou dando um tempo, olha ali. A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: a culpa não é minha, a culpa é sua. Tocamos a flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não chorastes. Em outras palavras, segundo Jesus, esse povo era uma geração de meninos que, para fugirem das suas responsabilidades, responsabilizavam os outros por não fazerem mais. Ah, você sabe por que eu não busco mais? Ah, eu não busco mais porque eu já me decepcionei tanto na igreja. Você sabe por que eu não vou na igreja? Porque na igreja tem tanta gente picareta. Você sabe por que eu não sou dizimista? Porque eu já vi em igreja, quando o pessoal dava o dízimo, o pastor ia lá e fazia isso, e fazia aquilo, e sempre, para fugir da responsabilidade pessoal, a pessoa ela vai colocando culpa nos outros, responsabilizando os outros por não adorarem mais, por não buscarem mais, por não fazerem mais, se esquecendo que a salvação e o galardão são individuais. Aquilo que você faz para Deus, o homem pode não reconhecer. Aquilo que você faz para Deus, o homem pode rejeitar e desprezar. Mas aquilo que você faz para Deus, Deus vê, Deus recebe, Deus se alegra e Ele te recompensará. Glória a Deus. Deus hoje, através desta palavra, Ele está nos fazendo uma pergunta, a mesma pergunta que Ele me fez quando Ele colocou essa palavra nos nossos corações para pregar hoje. Jesus aqui está dizendo que essa geração dele era uma geração de meninos, não eram homens de verdade, não eram mulheres de verdade, porque homens e mulheres de verdade agem diferente. Então ele já começa dizendo: a quem compararei essa geração? A meninos. Primeira coisa, ele está dizendo que é uma geração de meninos que, para fugirem das suas responsabilidades, responsabilizam os outros por não fazerem aquilo que eles devem fazer. E a pergunta que o Senhor nos faz nesta noite é: e você? E você que está me ouvindo aqui nessa noite, seja pela internet ou seja aqui na igreja, quem é você diante de Deus? Quais são as desculpas que você tem dado para Deus para não servi-lo? Quais são as desculpas que você tem dado para Deus para não ouvi-lo? Quais são as desculpas e justificativas que você tem dado para Deus para não caminhar uma milha a mais? Para não dar a túnica também? Qual é o motivo que você tem usado como impedimento, como impeditivo para não recebê-lo? Ah, pastor, eu sei que Jesus é o único caminho, eu sei que não tem outro caminho, eu sei que só Jesus mesmo. Mas por que você não se posiciona então? Ah, pastor, eu não me posiciono por... Para com isso. Para com isso. Você não se posiciona porque você não quer mudar de vida. Você não se posiciona porque você não quer, você quer ficar no conforto da sua vida, do jeito que você está, apesar de saber que sem Jesus vai levar você para o inferno. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu quero levar você para o céu.
Eu quero salvar a sua vida, eu quero salvar a sua casa, eu quero salvar a sua família, eu quero abençoar a sua descendência, o filho que você ainda não tem, o neto que você ainda não tem, eu quero abençoar. Mas vai depender daquilo que você vai escolher fazer hoje. Vai depender de que tipo de terra essa semente está caindo. Hebreus capítulo 3, se eu não me engano, versículo 15 diz: hoje, que dia é hoje? Que dia é hoje, igreja? 19 de maio, domingo, glória a Deus, amado. 18? 19 é amanhã. 18 de maio, domingo, que fique registrado. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero ler para a gente finalizar Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas. Jesus ele vai contar uma parábola e com essa parábola eu quero terminar essa ministração. Evangelho de Lucas capítulo 14. Olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo de número 15. Lucas capítulo 14. A partir do versículo de número 15, eu não vou precisar talvez explicar muito, porque só a leitura já é totalmente autoexplicativa. Mas eu acredito que você vai pegar bem. Evangelho de Lucas capítulo 14, versículo 15, diz assim a palavra: e ouvindo isto, um dos que estavam à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Você pode dizer isso? Diga: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Você crê que você está se alimentando nesta noite? Você crê que esta palavra está servindo de pão, de alimento para a tua alma? Amém? Assim como o pão, assim como o feijão, o arroz é alimento para o meu corpo natural, a palavra de Deus é alimento para a tua alma. Deus está te alimentando. Bem-aventurado é você de estar aqui. Mas olha o que o Senhor vai dizer aqui. Porém ele disse, olha a parábola: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: olha, podem vir, vinde, que tudo já está preparado. A ceia já está pronta, a mesa já está pronta, o alimento já está pronto. Podem vir, venham os convidados. Mas todos a uma, versículo 18, todos a uma começaram a excusar-se. Ou seja, estavam se excusando, eles estavam dando desculpas. Disse-lhe o primeiro: ah, sabe o que é? Comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Ah, eu sei que eu fui convidado para a festa, mas sabe como é que é, né? Eu comprei um campo, não vou poder ir na festa, não vou poder estar contigo, não vou poder comer da sua comida, não vou poder me assentar na sua mesa, porque eu tenho algo mais importante do que isso. Comprar um campo, para esse homem da parábola, era mais importante do que se assentar na mesa do Senhor. E todos a uma começaram a excusar-se, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: ah, casei, sabe como é que é, né? Casei com a minha esposa, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Sabe, Senhor, o Senhor preparou a mesa, o Senhor preparou o ambiente, o Senhor preparou a melhor comida, o Senhor distribuiu os convites, o Senhor preparou tudo. Mas um a um, quando eu cheguei, disseram que tinham coisas mais importantes para fazer, e eles não vão vir, deram desculpas. Versículo de número 20, versículo de número 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: ah, é? Então quer dizer que eu fiz tudo isso e eles não querem saber? Faz uma coisa, sai depressa, agora, pelas ruas, bairros da cidade,
e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Traz aqui aquela pessoa que está quebrada. Traz aqui aquela pessoa que está nas últimas. Traz aqui aquela pessoa que talvez não teria a menor condição de estar aqui. Traga. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nenhum daqueles que me rejeitaram vão comer do pão que eu tenho para dar. Mas aqueles que, quebrantados de coração, se renderem a mim, não só comerão do pão, sentarão na mesa, serão honrados, e o meu nome será glorificado. Glória a Deus, amado. Qual é a desculpa que a gente está dando para fazer a obra, para não fazer a obra? Qual é a desculpa que a gente está dando para não estar na igreja? Qual é a desculpa que a gente está dando para não servir a Deus, para não ter uma vida com Deus, para não buscar o Senhor? Qual é a desculpa que a gente está dando? A culpa é da flauta? A culpa é do cantor? A culpa é da brincadeira? A culpa é da dança? Ou a culpa é minha? Se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você para colocar a tua mão sobre o seu coração. Assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você para fechar os teus olhos. Você vai fazer isso agora. Por favor, não dispersa. Você vai colocar a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a tua cabeça.